Fala pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Resenhas Curtinhas de filmes que vi nos últimos dias. Aqui eu trago minhas opiniões diretas, sem enrolação, sobre tudo que andei assistindo, sejam filmes bons, ruins ou aqueles que dão vontade de esquecer que existem. Então já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like para dar aquela força e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Bora pras resenhas! Frankenstein. The rumors are true. Adam Frankenstein, o monstro clássico, agora vive no presente e vira alvo de demônios que querem copiar sua criação para montar um exército de mortos-vivos. Frankenstein, entre anjos e demônios, aposta pesado nos efeitos visuais, mas não entrega muito além disso. A trama é boba, cheia de furos e decisões que não fazem sentido. Entidades que lutam há séculos simplesmente não sabiam onde o cara estava, mesmo ele circulando por aí há 200 anos. Quando finalmente resolvem agir, tudo parece apressado e mal costurado. Apesar disso, há algumas boas cenas de ação. Não é um filme que vai te irritar, mas também não vai te deixar empolgado. É aquele tipo de produção que você assiste uma vez, acha ok e nunca mais sente vontade de revisitar. Funciona como uma sessão única, sem grandes destaques. Superman tenta equilibrar sua origem kryptoniana com a vida humana como Clark Kent, enquanto percebe que os valores que sempre defendeu, verdade, justiça e empatia, já não têm o mesmo peso no mundo atual. O Superman tem a cara do James Gunn, ritmo ágil, visual vibrante e aquele tom aventuresco que parece saído direto das páginas de um quadrinho. Os personagens são bem construídos, com destaque até para o Lex Luthor, que ganha carisma sem perder a ameaça. O Superman é poderoso, como se espera, mas também tem vulnerabilidades que tornam tudo mais interessante. E finalmente deram uma solução convincente para aquela velha questão de como ninguém percebe que Clark Kent é o Superman. Uma mudança bem-vinda que já estava mais do que na hora. É uma produção que respeita o legado do personagem, mas também atualiza o mito para um público que exige mais do que só músculos e capa. Funciona como entretenimento e também como uma releitura mais carismática do herói. Uma garota acredita que uma entidade maligna está se alimentando dela. O pai tenta protegê-la enquanto uma terapeuta com dons psíquicos entra na história para tentar salvar a menina, enfrentando os próprios traumas no processo. Criatura Voraz é um terror que começa com uma proposta interessante até entrega uma morte inesperada, que dá aquela sensação de opa, talvez venha algo diferente. Mas essa tentativa de fugir do clichê dura pouco. Logo, o filme mergulha de cabeça nos velhos padrões do gênero, jumpscares previsíveis, personagens que tomam decisões duvidosas e uma criatura que começa assustadora, mas vai perdendo força conforme aparece mais. A direção até tenta criar tensão e tem momentos em que a atmosfera funciona, mas no geral vira uma mistura de tudo que já vimos antes. Não é ruim, só não marca. É aquele tipo de filme que você assiste numa noite qualquer, não se arrepende, mas também não comenta no dia seguinte. Funciona como passatempo, mas não deixa rastro. Nos anos 40, um grupo de mergulhadores é contratado para recuperar um carro afundado, mas logo percebe que está trabalhando para criminosos atrás de ouro roubado, e tem algo bem mais perigoso esperando nas profundezas. E lá vamos nós para mais um filme de tubarão. Já perdi a conta de quantos existem, mas sei que a maioria é esquecível. Spielberg fez história com Tubarão justamente por esconder a criatura e construir tensão com inteligência. Hoje, com toda a tecnologia disponível, não dá para aceitar produções onde o tubarão quase não aparece e, quando ataca, é fora de cena. Medo nas Profundezas até tenta sair do óbvio. A ambientação nos anos 40 é uma boa sacada e o clima meio gangster dá um charme diferente, mas é só isso. O tubarão parece estar de dieta, aparece pouco, some por longos períodos, mesmo com os personagens vulneráveis dentro d'água. A tensão se dissolve e o filme vira mais um na pilha de tentativas frustradas de reviver o terror aquático. No fim, é uma mistura de ideias que não se encaixam. Tem um começo promissor, mas cai nos mesmos clichês de sempre. Não é o pior do gênero, mas também não tem nada que o destaque. É aquele tipo de filme que você assiste esperando algo novo e termina pensando, mais um.
Um grupo de soldados fica preso em território hostil, cercado por guerrilheiros iraquianos, enquanto esperam por resgate. Se você está esperando um filme de guerra tradicional, com heróis em câmera lenta, frases de efeito e trilha épica, esse aqui vai na direção oposta. Tempo de Guerra tenta mostrar o lado cru e silencioso do combate. Aquele em que os soldados passam horas em tensão, observando janelas, falando em rádio, mirando sem atirar. A primeira meia hora é quase um teste de paciência, e quando a ação finalmente começa, ela vem sem glamour, tiros secos, explosões, gritos, dor. Não tem trilha sonora para guiar a emoção, só o som da guerra em estado bruto. Os personagens aparecem e somem sem tempo para criar vínculo. É tudo muito real, mas também muito distante. Tecnicamente, o filme é bem feito. A proposta é clara, mostrar o caos sem filtro, e isso pode agradar quem busca uma abordagem mais documental. Mas para quem quer envolvimento, emoção ou algo que prenda além da técnica, talvez fique difícil. Eu não assistiria de novo. É uma experiência válida, mas não memorável. Dois irmãos encontram um buraco estranho na parede da casa dos avós, e isso acaba revelando segredos bem sombrios sobre a família. Apesar de se vender como terror, Segredos nas Paredes caminha mais pelo drama com pitadas de suspense. A entidade que aparece é uma criança, e embora a primeira aparição seja esquisita, o sentimento que ela desperta depois é mais de pena do que de medo. A atmosfera tenta criar tensão, mas o foco acaba sendo mais emocional do que assustador. O roteiro traz algumas reviravoltas que funcionam, outras que você já vê chegando de longe e algumas que só fazem sentido se você estiver disposto a aceitar sem questionar muito. Não é um filme ruim, mas também não é marcante. O maior problema talvez seja o ritmo. Ele se arrasta mais do que deveria, e a sensação é de que poderia ter sido contado em bem menos tempo. Funciona como uma experiência curiosa, especialmente para quem gosta de histórias familiares com mistério. Mas não espere sustos memoráveis ou uma trama que te prenda do início ao fim. É um filme que tenta ser diferente, mas acaba ficando no meio do caminho. They say that when you die, your life flashes before your eyes. Durante uma invasão à sua casa, uma instrutora de yoga tem um flash mental e volta ao passado, numa tentativa única de salvar o namorado e a si mesma. A Vida Diante de Seus Olhos é um curta-metragem de 16 minutos que não perde tempo com enrolação. A proposta é direta, uma única chance de mudar o destino. Se fosse um longa, provavelmente cairia naquele clichê das várias tentativas, cada uma com um erro diferente até chegar à solução. Mas como é curto, a história se resolve de forma objetiva, sem espaço para muitas voltas. A ideia é interessante e a execução funciona dentro da proposta. Não tem tempo para aprofundar personagens ou criar grandes reviravoltas. Então tudo acontece rápido, quase como um recorte emocional. É assistível, sem dúvida, mas não chega a deixar marca. É mais uma experiência breve do que uma narrativa impactante. Vale pela curiosidade, mas não é um tipo de filme que você vai revisitar. Um casal vai curtir a noite num clube em Los Angeles e sem querer acaba despertando uma entidade sombria que quer o bebê deles. Esse curta tem 19 minutos e ainda bem que é só isso. Disco Inferno visualmente até que chama atenção, sabe? Tem aquele clima estiloso, meio retrô, meio psicodélico. Mas quando a gente fala da história, é difícil entender o que eles realmente tentaram fazer. A trama é rasa, confusa, parece mais preocupada em ser cool do que em contar algo com sentido. Tem uma ideia de terror ali, mas ela nunca se desenvolve. A entidade aparece, tem um ar ameaçador, mas tudo se resolve ou se desfaz tão rápido que não dá tempo de sentir nada. Nem medo, nem tensão, nem empatia. É o tipo de curta que parece feito para mostrar estética, não narrativa. Dá para assistir, claro, mas não deixa nada depois. É só um exercício de estilo que não encontra substância. E aí, qual desses filmes você já viu ou ficou curioso para assistir? Conta aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião também. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilha com os amigos que curtem cinema e não esquece de se inscrever no canal, porque toda semana tem resenhas novas por aqui. Valeu demais por assistir e até o próximo vídeo!